Você gosta de jiló? E você que está nos assistindo, gosta de jiló? Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo logo quando eu tinha meus 14 para 15 anos. Sabe, eu estava de olho numa menina e ela me chamou para almoçar na casa dela. Era um sábado e a família dela era fissurada por jiló. Chego lá, a senhora querendo ser toda educada e gentil comigo, ela pegou e foi preparar o meu prato. Colocou o arroz, o feijão, a farofa, um tomate e o prato principal, aquela concha grande de jiló. Quando eu olhei para aquele jiló e ele olhou para mim, a gente não se deu bem não. E eu falei, e agora? Vou fazer descaso? Vou falar que eu não como? É a primeira vez, essa mulher nunca mais vai querer eu ver na minha casa, na casa dela, ela não vai querer que deixar eu namorar com a filha dela, eu vou comer esse jiló. Aí eu lembrei algo que meu pai sempre falava para mim, quando você tem algo que não gosta, sabe o que você tem que fazer? Fazer rápido e terminar logo. Tem lição de casa, não gosta? Termina logo, faz rápido. E eu lembrei do princípio do meu pai. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou devorar esse jiló rapidinho para tirar ele da minha frente e colocar para o passado para esquecer dele. Colocou, fizemos oração, respirei fundo porque eu nem senti o cheiro do jiló. Catei o garfo, acabou o jiló. Estava louvando a Deus, acabou. Aí aquela senhora, eu não sabia que você gostava tanto de jiló. Foi lá e colocou mais um pouco. Aí eu pensei comigo, meu pai, eu te pego. Mas que bom que você está aqui, que bom que você está nos assistindo. Nós temos a alegria de ter conosco a igreja do Cruzeiro do Sul aqui conosco. É um prazer rever muitos de vocês, já fazia alguns dias que não os via. E nós estamos continuando a nossa jornada no Salmo 15, convidados de Deus. Mas antes de adentrarmos, eu quero mandar um abraço para o amigo Ivan. O Ivan está nos assistindo lá de Cuiabá. Um grande abraço ao meu amigo Ivan. Depois eu vou contar uma história que aconteceu comigo com o Ivan. Uma história do barco, ele foi me dar uma volta de barco comigo. Ficamos presos no meio lá do rio Cochipó. Também quero mandar um abraço para a Bequinha, para a Olívia e para a Mari que estão lá no Canadá. Mas nós estamos tentando responder uma pergunta muito importante. A pergunta que se encontra no Salmo 15, logo no verso 1. A pergunta é a seguinte: quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu? O Salmo 15 começa com uma pergunta essencial: quem vai morar com Deus? Quem vai habitar com Deus? E nos 4 versos que se seguem, nós temos quantos itens? Quantos? São 10. 5 positivos e 5 negativos. E muitos, quando olham para tais itens, eles supõem que isso, quem sabe, seria uma lista que Deus está dando para alguém alcançar a salvação. Eu não sei quantos de vocês tiveram que aplicar ou submeter o seu currículo para um emprego. E as pessoas costumam colocar o que eles estão precisando de alguém, e ali tem os requerimentos, é verdade ou não é? Aí você vê se você se enquadra nos tais requerimentos, monta o seu currículo e começa, olha, eu aplico, olha, eu consigo fazer isso, já estudei isso, fiz isso, e você aplica o seu currículo. E alguns pensam que o Salmo 15 é como se fosse Deus falando as exigências daqueles que estarão no céu, como se fosse um currículo. Olha, se você tiver isto, falar inglês, fazer aquilo e tal e tudo mais, você vai ter a salvação. Mas nós sabemos que a salvação não é algo que nós alcançamos por nós mesmos. A salvação provém somente de quem? De Deus. E a Bíblia é clara e enfática a dizer isto. Não tem nada que você possa fazer ou deixar de fazer para alcançar a salvação. A salvação é um presente de Deus. E em Hebreus 7:25 nós lemos o seguinte: e por isso Ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas.
Jesus é o único que pode salvar. A salvação não é algo que você pode fazer por você mesmo. A salvação você não alcança por você mesmo. A salvação é um presente de Deus. Mas quando estudamos a Bíblia, nós compreendemos que a salvação não é algo estático, parado. Porque quando a salvação te pega, quando a salvação alcança, quando a salvação chega à tua casa, à tua vida, ela também te capacita a viver de uma forma diferente. A graça de Deus capacita as pessoas a viverem mais semelhante a Cristo Jesus. A graça não liberta somente da condenação do pecado, mas a graça capacita o ser humano a ser mais semelhante a Jesus. Por isso dizer que simplesmente a graça salva, nós teríamos, quem sabe, uma verdade não completa, porque a salvação, além de salvar, ela transforma. E o que nós estamos estudando no Salmo 15 é essa transformação que a graça executa na vida das pessoas. E até agora nós já estudamos 6 desses pontos. Hoje vamos estudar o sétimo item. E nesta noite nós temos a Letícia que cantou para nós, que ela vai ler para nós o Salmo 15 neste momento, para nós relembrarmos quais itens são estes. E logo em seguida nós iremos estudar o item em questão. Logo em seguida nós vamos focar. Letícia, você pode vir, por favor? Iremos focar o item importante do nosso estudo. O Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é íntegro de conduta e também pratica justiça e que fala de coração a verdade. Também não usa língua para difamar, nem faz mal ao seu próximo, nem ao seu semelhante. Aquele cujos olhos é repróbrio e desprezado, mas há honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Esse que faz isso nunca será abalado. Obrigado. Aqui está o Salmo 15, e hoje iremos tentar responder o verso 1 que diz: Senhor, quem habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? E hoje o que nós vamos estudar encontra-se no verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao... Ficou baixinho, né? Você viu que eu coloquei amarelo essa palavra, porque é difícil falar. Eu aqui antes do sermão eu estava treinando falar ela, porque eu vou ter que falar algumas vezes para não falar errado. Eu vou deixar você pensar. Toda vez que ali tem um acento é a sílaba tônica, então é réprobo. Ok? Tá bom? Mas antes de estudarmos este assunto, vamos inclinar a nossa cabeça e vamos falar com Deus. Pai, obrigado por nos trazer novamente a este local. Obrigado por todas as pessoas que estão nos acompanhando via internet. Algumas estão nos Estados Unidos, outras no Canadá, algumas estão em Santa Catarina, estão em Juazeiro do Norte, algumas estão aqui em São Paulo, outras em São José dos Campos. Não importa aonde elas estejam, suplicamos que a tua graça possa acompanhá-las, como também irá nos acompanhar. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para compreendermos a mensagem de hoje, e mais do que isso, para colocarmos em prática. E tudo isto nós pedimos e suplicamos no nome de Cristo. Amém. Eu vou ser sincero para você, hoje eu como jiló, mas se depender de mim, eu não escolho o jiló. Se eu tiver a opção de escolha, eu não vou comer. Nós evitamos aquilo que nós não gostamos. E com certeza tem algo que você não gosta. É verdade ou não é? Há algo que você não gosta. E há algo que você gosta e gosta até demais. Igual, um dos meus problemas é chocolate.
eu sou chocolatra, estou confessando. Sabe o que eu faço? Eu nem chego perto de chocolate, eu não como, porque se eu pegar, eu tenho que comer muito. Eu não consigo ficar num... Você pega um bis, eu não como um bis, eu como a caixa. A barra, eu não como um gomo, eu como a barra. A caixa de bombom, eu não consigo comer um, eu como a caixa. Então sabe o que eu faço? Eu nem chego perto, eu nem como, nem começo, porque eu sei aonde eu vou chegar. Mas as coisas que nós não gostamos, nós o quê? Evitamos. As coisas que você não gosta, você evita, porque você não quer ter o desprazer de ter que, quem sabe, experimentar ou passar por uma situação que você não sente confortável. E o texto de hoje, ele tem essa ideia. No Salmo 15, verso 4, nós vemos o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Ou seja, a pessoa que aceitou a Jesus, foi transformada por Jesus, ela não sente confortável, ela não sente-se bem próximo ao réprobo. Quem pode me dizer que é réprobo? Eu vou dar 10 reais aqui agora. Difícil, né? Tem algumas palavras que a gente não sabe o que isso quer dizer. Nós estamos... Opa, acertou ele. Vou aqui usar e apresentar para vocês o Salmo 15, verso 4, na nova tradução da linguagem de hoje. E quem sabe fica um pouco mais fácil. Nós lemos o seguinte: Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita. Mas ainda, pastor, não está muito claro. Quem é que o Senhor rejeita? O Senhor, Deus rejeita alguém? Quem seria rejeitado por Deus? Quem que você acha que Deus rejeita? Você já parou para pensar nisso? Porque aqui diz que aquele que ama a Deus, aquele que é transformado por Deus, segundo o texto, despreza aquele que é rejeitado por Deus. Mas quem seria rejeitado por Deus? Uma boa pergunta, não é? Vamos ver aqui, em Mateus 9:11, nós lemos o seguinte: Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e... Eu te digo uma coisa, Deus não rejeita nem publicanos e nem pecadores. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os traidores da época. Os publicanos eram aqueles que eram israelitas, judeus, mas que prestavam serviço ao Império Romano. Era um grupo detestável, um grupo que os judeus não engoliam, porque eles exploravam os próprios irmãos. A pessoa mais detestável da sociedade, que eram os publicanos, sentava-se e comia e passava tempo com quem? Com Jesus. E não só eles, quem? Os pecadores. Então se você disser, não, Deus ou Jesus rejeita os pecadores. Não, Ele não rejeita os pecadores. Ele não rejeita os publicanos. Pelo contrário, lá no livro de Mateus, mais adiante, no verso 21, verso 31, diz o seguinte: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes no reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus, rejeita pessoas. E quem são esses? Quem será que Deus rejeita? Queridos, quando você estuda a palavra de Deus, você vai compreender que Deus não rejeita ninguém. Ponto. Deus, Ele é amor. Se Ele rejeitasse alguém, Ele não teria enviado Jesus Cristo para morrer. Mas somos nós que rejeitamos a Deus. Somos nós que rejeitamos a sua palavra. Acho que tem um guarda-chuva aí atrás, não tem? Ô Carlão, tem um guarda-chuva aí atrás? Traz para mim aqui, eu quero dar um exemplo aqui, enquanto você traz, por favor. Não
Deus não rejeita ninguém. Somos nós que rejeitamos a Deus e a sua palavra. Somos nós que fugimos de Deus. Hoje foi um dia de chuvas, não foi? Principalmente agora no final do dia e quando nós chegamos aqui para montar os detalhes. Pode trazer aqui, obrigado, Carlos. Nós era um dia de chuva e por isso que eu vi um guarda-chuva lá atrás. Eu esqueci de pegar antes do sermão. Se você não quer tomar chuva, você deveria carregar um guarda-chuva. E se eu não quiser tomar chuva, eu tenho que abrir. E o pessoal vai ficar bravo comigo lá embaixo, porque eu vou ligar, vai atrapalhar a iluminação, não vai ficar bonito, mas não estou nem aí. Se eu não quiser tomar chuva, eu tenho que abrir o quê? O guarda-chuva. E protege a gente, homem sábio esse garoto. Se eu não quiser tomar chuva, eu preciso abrir o guarda-chuva. Deus é um Deus de amor. Deus é aquele que está derramando chuvas de bênçãos para o seu povo. Mas muitas pessoas se recusam a receber tais chuvas. Muitas pessoas se recusam a ser abençoados por Deus. Impedem que Deus chegue à sua vida. Muitas pessoas abrem o guarda-chuva para Deus. Pastor, mas como eu posso abrir o guarda-chuva para Deus? Como é que eu me torno essa pessoa que não aceita a Deus e logo se eu não aceito a Deus, Deus não tem acesso a mim? Vamos ver o que diz a Bíblia. Lá em Levítico 16, versos 14 a 16. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei, eu lhes trarei. E o texto continua. Rejeitar a Deus é rejeitar a sua vontade para a minha vida. E quando eu rejeito a vontade que eu conheço de Deus para a minha vida, eu impeço que as bênçãos de Deus caiam sobre mim. Eu impeço que Deus tenha acesso até a minha pessoa. E de certa maneira, eu me torno um que foi, ou que está separado de Deus. Uma pessoa que impede que Deus fale e transforme comigo, me transforme. Eu posso ser um obstáculo para Deus. E quando nós lemos o texto, para compreendermos melhor o Salmo 15, verso 4, que ele o quê? Despreza aqueles que desprezam o Senhor, que não aceitam o Senhor. Pô, pastor, ficou claro essa questão de quem o Senhor rejeita, mas desprezar? Durante a semana toda a gente está falando que o homem que é transformado por Deus ama o seu próximo, e por amar o seu próximo, não vive de forma a caluniar, a injuriar, a mentir. E agora está falando que eu tenho que desprezar? Será que desprezar, será que dá para desprezar? Eu não deveria amar? Eu não deveria amar? O que está acontecendo aqui? Vocês estão me atrapalhando aqui já. Ô, seu Everton, vamos tomar conta aqui, deixa eu te pregar tranquilo, tá bom? Desprezar, eu não deveria amar? Não é este o mandamento que Deus nos deixou? Lá no livro de João, no capítulo 15, verso 12, nós lemos o seguinte: o meu mandamento é este. Traz o guarda-chuva aqui. Cadê o guarda-chuva? Traz o guarda-chuva aqui, traz o guarda-chuva aqui. Por favor. Obrigado. Eu estou pregando, quem prega aqui sou eu e está mandando aqui sou eu. E o guarda-chuva vai ficar aqui. Gostem ou não gostem. Tá bom? Eu vou amar vocês agora. Repetindo aqui, vamos voltar aqui na pregação.
Vamos voltar ao slide aqui porque ficou difícil. O texto bíblico nos diz o seguinte, lá no livro de Salmo 15, verso 4, nos diz o seguinte: ele despreza. Mas pastor, desprezar? Nós não deveríamos amar? Nós não deveríamos ser aquelas pessoas que transmitem o amor? Como que desprezar e amar andam de mãos juntas? Pastor, tem algo errado? E queridos, toda vez que você aparentemente ver uma contradição na Bíblia, saiba o seguinte: a Bíblia não entra em contradição. A Bíblia é clara ao dizer, nas palavras do próprio Cristo, em João 15, verso 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Nós devemos amar as outras pessoas, e se eu amo as outras pessoas, eu não vou querer fazer mal para as pessoas, eu não vou desprezar as pessoas, eu não vou caluniar, não vou mentir, não vou difamar, eu vou ser uma pessoa íntegra. Todas essas coisas que nós estamos estudando no Salmo 15. Pastor, não estou entendendo mais nada. Afinal, despreza ou não despreza? A questão é que este texto é muito difícil de ser traduzido, mas a ideia aqui é a seguinte: aquele que é transformado pela graça de Deus, ele não exalta o pecado e aquele que peca. Aquele que é transformado pela graça de Deus, ele não se alegra com o pecado, com as consequências do pecado e com quem leva o pecado. Aquele que permite que a graça de Deus tome conta da sua vida, ele não sente prazer em ver o sofrimento, não sente prazer em ver o pecado, não sente o poder, não sente a alegria, o prazer de ver as consequências do pecado. Aquele que é transformado pela graça de Deus, ele não promove o pecado, ele não exalta, ele não promove os pecadores, pelo contrário, é igual Giló. Você não gosta do Giló? Se você não gosta de Giló, você vai evitar. E o que o texto da Bíblia está dizendo é o seguinte: a pessoa que permite que a graça de Deus tome conta, ela não vai ter alegria com o pecado. Ela não vai ter prazer em estar lidando com coisas que levem ela ao mal. A pessoa que permite que a graça de Deus alcance, será uma pessoa que vai evitar estar em pecado, ou promover o pecado, ou se envolver com o pecado. A luz e as trevas não andam de mãos juntas. Quem sabe nós poderíamos ter um outro texto para explicar um pouco melhor Salmo 15:4. Seria o Salmo 1:1. E nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se na roda dos escarnecedores. Ou seja, aquele homem que é transformado, ele é um homem bem-aventurado. É um homem que não vai andar no conselho dos ímpios. Ele não vai pensar como os ímpios pensam. Ele não vai se deter no estilo de vida dos pecadores. Ele vai agir de maneira diferente, porque ele foi alcançado pela graça. Ele foi alcançado pela salvação. Se o mundo fala em revidar, o homem de Deus age de maneira diferente, porque ele nasceu do alto, é uma nova pessoa. O Salmo 15 traz um retrato daquela pessoa que é transformada. E a pessoa que é transformada não tem prazer no pecado, das consequências do pecado e das pessoas que trazem o pecado.
Aquele que foi transformado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, um tradutor, ele fez uma versão um pouco diferente desse texto. Ele fez mais ou menos assim: aquele que é transformado se recusa a se tornar um pecador. Aquele que é transformado se recusa a se lançar no pecado. Aquele que é transformado, ele não vai mais ter a sua vida dominada pelo pecado. O pecado vai ser uma exceção na sua vida. Enquanto para o pecador, esta é a regra. Eu vou pecar, pecar, pecar. Mas aquele que é transformado, ele vai fugir do pecado. E esse texto, ele apresenta 2 pontos importantes: companhia e influência. Se eu sou transformado, eu vou tomar cuidado com as pessoas que eu ando, com as pessoas que eu convivo. E eu vou tomar cuidado com aquilo que está me influenciando. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33, nós lemos o seguinte: não se enganem, as más companhias estragam os bons. Lembra aquele dito popular? Diga com quem tu andas, e eu direi quem tu és. A pessoa que é transformada pelo pecado, ela vai ter amigos em todos os lugares. A pessoa que entregou a sua vida a Jesus, ela vai ser amigável, mas ela não vai ter a maior alegria de conviver com as pessoas que levam o pecado, que produzem o pecado. Não só isso, o livro de Mateus 6, 22, 23 nos diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de... Aquele que foi transformado por Deus cuidará para que os seus olhos não se deparem com coisas que o levem para longe de Deus. Aquele que foi transformado pela graça evitará qualquer coisa que possa denegrir o seu corpo. E aqui nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós assistimos. Sabe, é triste que hoje as pessoas têm tempo para o Facebook, para o Big Brother e para um monte de coisa, mas não tem tempo para ler um verso da Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que aquela pessoa que é transformada pela graça de Deus vai querer completar, preencher a sua vida com coisas boas. Não só se preocupar com as pessoas que andam, não só se preocupar com aquilo que lê, mas também com aquilo que ouve. Veja o que lemos em Isaías 33, verso 15 e 16. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Uma maneira diferente de explicar o Salmo 15. Aquele que é transformado por Deus não tem prazer em escutar algo que vai contra o caráter de Deus, ou algo que não o leve mais perto de Deus. Aquele que é transformado pela graça vai tentar fazer de tudo para ser uma pessoa íntegra e não contaminar a sua vida.
o desejo da pessoa que é íntegra, que se jogou nos braços da graça, é retratado aqui no livro de Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, é isto que vai ocupar a mente, o coração, o ouvido, daquelas pessoas que são transformadas por Cristo Jesus, amém? E como pastor, eu preciso lançar esse desafio, o desafio que Deus faz a você e a mim, de odiarmos o pecado. Qual a coisa que você menos gosta? Pensou? O pecado tem que ser mais. E tudo que denigre, tudo que prejudica, deve ser evitado. Quem sabe você precisa evitar um pouco a internet, ou televisão, ou as músicas que você escuta. Ah, pastor, isso não faz influência nenhuma, pastor. Esse é papo de pregador. Quem sabe é papo de pregador. Então, por que uma empresa gastaria 3 milhões de dólares por 30 segundos durante um jogo de futebol onde milhões de pessoas estarão assistindo? Porque eles são idiotas? Que eles são burros? Vou gastar 3 milhões de dólares por 30 segundos porque não vai fazer impacto, influência nenhuma na sua vida. Você acredita nisso? Se eles gastam esse dinheiro, porque eles sabem o poder da imagem, o poder do som, de tudo na sua vida. É por isso que eles fazem esse investimento. E Satanás está bombardeando o cristão de todos os lados. E o problema é que muitos cristãos se alegram com os ataques de Satanás. Muitos cristãos assinam coisas que não deveriam ser assinadas. Muitos cristãos vão até altas horas da noite vendo algo que não deveria ser visto. Muitas famílias estão sendo destruídas por isto. E a questão é a seguinte: você permite dar acesso a Deus na sua vida para Ele transformar os seus gostos, os seus desejos? Está você aberto para permitir que Deus transforme? Aquele que foi transformado pela graça não terá alegria, não terá prazer naquilo que ofende a Deus, porque ele é mais semelhante a Deus. E a Bíblia diz, e assim termina o Salmo 15, verso 5: quem deste modo procede, não será jamais. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Você quer permanecer até o fim? Tome cuidado. Tome cuidado. Lembra aquela história? Uma laranja podre apodrece as outras. Essa é a realidade. Se você permitir que algo que não glorifique a Deus possa tomar uma grande porção na sua vida, um grande espaço na sua vida, isso vai apodrecer os outros, e vai chegar um momento que vai estar tudo apodrecido. Mas sabe qual é a boa notícia? Você é um convidado de Deus. Um convidado para ser perdoado. Um convidado para ser transformado. Você não precisa abrir o guarda-chuva para Deus.
Você não precisa recusar de ouvir a voz de Deus. Você não precisa impedir que as bênçãos de Deus cheguem à sua vida. Você pode ser transformado, você pode ser íntegro. O que você precisa fazer? Fechar o guarda-chuva. E como se fecha o guarda-chuva, pastor? Buscando a Deus a cada dia. Colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós não priorizamos aquilo que deveríamos priorizar e abraçamos aquilo que fede, aquilo que está podre, aquilo que vai nos levar à destruição. Eu não sei com quem você anda, não sei o que você assiste ou ouve, mas eu conheço alguém que sabe tudo isto. Deus. Ele conhece a sua vida. E hoje Ele está falando ao seu coração: filho, chegou o momento de tomar a decisão de abandonar estas coisas. Chegou o momento de você tomar a decisão de passar mais tempo comigo, de aprender mais da minha graça e permitir ser transformado. Não brinque de ser cristão. Se houve uma época na história da humanidade que nós não deveríamos brincar de ser cristãos, esse momento é agora. Nós vivemos no linear, no final da história. Cristo em breve voltará. E nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Em 2 Pedro 3, verso 13, a Bíblia nos diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o tenham julgado e pensado que Ele tem demorado, mas Deus tem sido o quê? Longânimo, paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem sabe Deus está esperando a sua decisão, a minha decisão, a sua. Ele está esperando você buscá-lo para colocar a sua vida em dia. Qual será a sua resposta? A Tassiana vai cantar para nós a canção que fala desse Deus todo-poderoso, que fala desse Deus maravilhoso. Enquanto ela canta, por que você não fala com Deus? Por que você não abre o coração para Deus e diz: Senhor, eu preciso ser transformado, eu quero fechar o guarda-chuva, eu quero ser abençoado. Não deixe para amanhã. Tome a decisão hoje. Deus está te convidando. Deus hoje está te dando a oportunidade de ser transformado. Qual será a sua resposta? Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece
rosto, a suavizar a tua dor. Ser mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Oh, ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo vê. Vamos orar. Querido Pai, nesta noite nós queremos suplicar a Tua bênção mais uma vez. Nós queremos ser transformados, ó Pai. E ao sermos transformados, nós queremos deixar de ter gosto, prazer pelas coisas que não condizem com o cristão. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude a evitarmos as companhias que nos levam para longe de Ti. Nos ajude, ó Pai, a não buscarmos a maneira de viver daqueles que não nasceram do alto. Nos ajude, ó Pai, a não nos sentarmos e regozijarmos com o mal. Nos ajude, ó Pai, a sermos transformados, a sermos mais semelhantes a Ti. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos acompanhe. Nos acompanhe hoje e por toda a vida, para que quando Cristo voltar, possamos estar aguardando o nosso Senhor, aguardando para ir para o lar. Nos leve em segurança, abençoe a todas as pessoas aqui e as que estão nos assistindo, para que possamos ser transformados. E nos traga amanhã novamente, para continuarmos a nossa jornada no Salmo 15. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor.